Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e é um prazer estar com vocês. Você já conhece a Igreja Identidade de Cristo? Depois você procura a nossa igreja no Instagram, procure também no YouTube, procura no Facebook também para você acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela Igreja Identidade de Cristo. Além dos cultos, a ministração da palavra, nós também realizamos um trabalho social junto às pessoas que têm algum tipo de necessidade. Tem sido um prazer poder estender a mão a estas pessoas e ver a transformação que Deus tem realizado na vida delas. O trabalho social é algo que alegra o nosso coração, nos dá motivação e desejo de seguir em frente, ajudando as pessoas. E o nosso devocional tem lhe ajudado de alguma forma? Se tem lhe ajudado e você puder, compartilhe com parentes, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa também dos devocionais. Outra coisa importante, se um dia você não receber o devocional, você, por favor, me mande uma mensagem avisando, tá bom? Aí eu reenvio o devocional a você. Nós estamos falando sobre a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu vou começar falando sobre quando Jesus morreu e ressuscitou. Jesus deu uma missão muito importante para os discípulos e aqui começou a grande espera pela presença do Espírito Santo. Todos nós sabemos que após a morte de Jesus, os discípulos ficaram entristecidos com o fato de Jesus ter morrido e ficaram um pouco desanimados. Meio que cada um foi para a sua casa e num dado momento, Jesus encontrou dois de seus discípulos que ia para um sítio. E eles iam andando e falando acerca do que havia acontecido com Jesus. E de repente, Jesus se pôs junto deles como uma terceira pessoa e começou a conversar com ele. Vamos ver aqui no livro de... vou pegar aqui... Jesus, cadê aqui? No livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. Eis que, no mesmo dia, iam dois discípulos de Jesus, para uma aldeia distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles estavam indo para lá, para essa aldeia. E, de repente, eles iam conversando, falando acerca do que havia acontecido com Jesus. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Se os olhos da pessoa estiver fechado, ela não vai conhecer de fato quem é Jesus. Por isso que nós precisamos até que nossos olhos se abram, porque às vezes nós podemos falar de Jesus sem conhecer Jesus. Isso aqui é importante, o nosso primeiro devocional nessa série falando sobre o Espírito Santo. Eu vou voltar aqui no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas palavras. Então, dois dos discípulos de Jesus iam para uma aldeia distante de Jerusalém. Depois eu te passo 60 estádios, depois eu falo mais ou menos quantos quilômetros.
Iam falando entre si acerca do que acontecera com Jesus. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes perguntou, Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tenha sucedido nesses dias? O senhor é estrangeiro? O senhor não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? E ele lhes perguntou, quais? Jesus pergunta para eles, quais as coisas que aconteceram? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. O senhor não está sabendo sobre estas coisas? Ah, mas tem outra. Nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora, contudo, isto já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram e nós estamos indo para casa. Nós estávamos até hoje esperando para ver o que iria acontecer, mas já é o terceiro dia, então nós estamos indo para casa. Bem, eu vou parar nesse texto aqui, senão fica longo o nosso devocional e eu quero que você entenda passo a passo. Primeiro passo, você não pode apenas falar de Jesus, você precisa conhecer Jesus. Conhecer Jesus quer dizer você ter uma experiência com Jesus de tal forma que a presença de Jesus você conhece, a voz de Jesus você conhece, as perguntas de Jesus você conhece. Eu acho que hoje em dia há muitas pessoas que elas falam de Jesus, ou elas dizem que conhecem Jesus, mas a grande pergunta, e essa pergunta é pessoal, você e eu precisamos sempre olhar para esse texto e dizer, será que os nossos olhos não estão fechados? Será que nós estamos conhecendo Jesus da maneira como Ele gostaria que nós conhecêssemos? Ou será que nós acompanhamos Jesus acreditando apenas naquilo que Jesus poderia fazer por nós? Pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes? Será que nós seguimos Jesus apenas esperando Jesus fazer alguma coisa por nós? Ou será que você e eu seguimos Jesus olhando de fato para o que Ele é, para a real vida de Jesus? Eu quero que, nesta oração que eu quero fazer agora, eu gostaria que você orasse comigo e dissesse, meu Deus, eu quero que os meus olhos sejam abertos para que eu possa conhecer não apenas os milagres de Deus, mas eu quero conhecer o Deus dos milagres. Repete comigo, por favor. Diga assim, eu não quero conhecer apenas os milagres de Deus. Eu quero conhecer o Deus dos milagres. Escreve de volta para mim essa frase que eu vou saber que você entendeu a mensagem. Manda de volta no WhatsApp, escreve aí, coloca assim. Eu não quero conhecer apenas os milagres de Deus. Eu quero conhecer o Deus dos milagres. A partir do momento que no seu coração desenvolveu o desejo em conhecer o Deus dos milagres, o Deus Todo-Poderoso, você verá quantas coisas irão mudar na sua vida. Posso fazer uma oração então? Vamos fazer oração para que nós possamos conhecer o Deus dos milagres e não apenas conhecer os milagres de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu venho a Ti, meu Deus, unindo a minha fé à fé de todas as pessoas. Eu venho unindo, Pai, a minha fé e Te pedindo,
Em nome de Jesus, meu Deus, ajuda-nos a conhecer não apenas os milagres de Deus, mas nós queremos conhecer o Deus dos milagres, o Deus que opera. Não apenas conhecer as operações de Deus, as maravilhas que Deus faz. Eu quero conhecer o Deus das maravilhas, o Senhor das maravilhas, o justo juiz, o perdoador, o que foi morto, mas ressuscitou pela nossa justificação. E assim também eu oro com todas as pessoas que estão dizendo: Senhor Jesus, eu não quero apenas conhecer o Deus dos milagres, ou eu não quero apenas conhecer os milagres de Deus, mas eu quero conhecer o Deus que opera os milagres. Nesta fé, eu oro entregando todas as pessoas nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus. Assim seja. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que você mande de volta essa palavra, quero que ela fique gravada na sua mente. Eu não quero conhecer apenas os milagres de Deus, mas eu quero conhecer o Deus que opera milagres. Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional. Um forte abraço e até lá.